Nós estamos vivendo momentos em que não só a igreja está passando por dificuldades. Eu estou falando da igreja local aqui, não tem nada a ver. Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Foi da igreja do Senhor de modo geral e inclusive Israel. Tudo dá a entender que tudo está chegando na trajetória final. E isso foi profetizado. Não importa se aconteceu há 2000 anos atrás, não. Porque nós estamos vivendo já o terceiro milênio e estamos às portas do arrebatamento da igreja. E o apóstolo Pedro ele foi sucinto quando aconteceu o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre a igreja e houve um avivamento. E eu sempre fui um pastor que sempre zelei por essa área, como pentecostal. Ali, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Não era uma grande multidão como a que acompanhava Jesus nos milagres, nas suas ressurreições, nas suas maravilhas que ele operava, nas suas curas. Não era aquela grande multidão, mas era uma parte chamada discípulos, aprendizes, pessoas que andavam com Jesus. Pessoas que Jesus tinha um alvo para a vida deles. Apóstolos em que o Senhor ia colocar o princípio doutrinário para permanecer como está permanecendo até os dias de hoje. E os discípulos que haveriam de propagar este evangelho. E graças a Deus aconteceu o que o profeta Joel tinha prometido, que tinha prometido também o profeta Ageu. Naquele dia, o Espírito Santo rompe os céus e desce, e enche a igreja. Era tão cheio, na verdade, que aquele povo não conseguia controlar-se diante de tamanha unção. Eles falavam em línguas, profetizavam, louvavam a Deus, e a Bíblia diz que caía na graça de todo o povo. E algumas pessoas, é claro, como até no dia de hoje, ficaram estranhando aquilo. O que quer isso dizer? O que está acontecendo? Seguidores de Jesus ficaram todos enlouquecidos. Amanhã, 9 horas da manhã, quando aconteceu o episódio ali, naquele lugar, no cenáculo onde estavam reunidos, eles estavam estupefatos, porque a essa hora da manhã, esses seguidores de Jesus, esses crentes, estão todos embriagados, porque dava a entender que todo mundo estava tonto, né? Tinha tomado umas doses, não mesmo. Mas não era, irmãos, era a plena alegria do Senhor. E eu quero ressaltar, como eu sempre disse, a prova inconteste está nos dias de hoje, quando o Espírito de Deus vem realmente sobre a vida de uma pessoa, ela é completamente transformada. Ela não continua sendo mais a mesma pessoa que era antes, mas há uma transformação, há um nascer de novo, há um mover de Deus. E aí daí então nós começamos a aprender com Gálatas capítulo 5 o que são verdadeiramente as manifestações dos frutos do Espírito que vem. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, Pedro, no sermão que eu vou ler para você, ele fala que as pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Não estava ali ainda o Espírito Santo, portanto ainda não havia
frutos de uma transformação. Mas com a descida do Espírito Santo, aquele princípio de transformação pelo perdão de Jesus Cristo começa então a aparecer. E aqui no capítulo 2, versículo 14, eu quero que Pedro pregue para você de novo, e eu vou tentar ajudar ele, talvez eu até o prejudique, colocando um pouco do meu pensamento em cima da mensagem dele, mas eu gostaria que a gente se apegasse a essa palavra tão poderosa que ele trouxe para aqueles crentes na era do Pentecostes. A palavra diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Os homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, hora nona, 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, ao qual eu estava me referindo aqui, verso 17: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu vejo uma coisa muito interessante no sermão do apóstolo, é que quando ele levanta para pregar, os outros 11 levantam junto com ele. É uma questão de solidariedade apostólica, porque aqueles 12 homens não eram nada mais, nada menos do que o fundamento da doutrina cristã. E ele prega o que Joel profetizou. Joel disse nos últimos dias. Eu quero alertar para essas poucas pessoas que estão aqui, que nós, crentes deste século 21, já estamos realmente vivendo os últimos dias. Já houve vários derramamentos do Espírito, ou seja, já houve vários avivamentos pentecostais, e já houve também muitas simulações de derramamento do Espírito, como falsos avivamentos, em que as pessoas alegaram ter recebido, mas enfraqueceram ao longo da sua jornada. E Pedro está dizendo que já falou também do meu Espírito, derramarei sobre meus servos e minhas servas. Agora ele ressalta a palavra servo e serva, são as pessoas que estão mais juntas, mais obedientes, mais submissas, mais serviças, para que profetize nesses últimos dias, para que traga uma palavra dentro do setor do teor de humildade, porque está havendo muito orgulho da parte de muitos grandes pregadores, mas Deus opera na humildade das pessoas. Aleluia. Ele disse: eu farei parecer prodígios em cima. Joel disse: em cima dos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Verso 20 diz uma coisa que tem acontecido muito nesses dias: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Quantos aqui já ouviram falar da lua de sangue? Claro, nesses últimos dias. Já houve umas 2 luas de sangue, e já houve 2 superluas, e já houve alguns anos atrás eclipse do sol. Mas, pastor, eclipse e lua de sangue não quer dizer que são sinais? Bem, eu não sei, mas o profeta Joel está dizendo que sim. No versículo 20 está claro isso.
Ele disse: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Quando a reportagem fala assim, dia tal vai haver uma lua de sangue, ou seja, é quando a lua perde o seu fulgor, é quando a lua perde o seu poder, é quando a lua perde o seu potencial, então ela fica avermelhada, e ela então não alumia muito bem a terra, porque ela foi feita como um grande luminar noturno, para iluminar as noites, e o sol para iluminar o dia. É assim que Deus falou lá em Gênesis, na criação. Mas aqui está falando que isso acontecerá antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro talvez não falou aqui de arrebatamento, e eu também não posso falar de arrebatamento se Pedro não falou. Mas por que Pedro não fala aqui de arrebatamento, mas se refere ao grande e terrível dia do Senhor? Creio eu que ele está se referindo não ao arrebatamento da igreja, mas à segunda vinda de Cristo. E que isso vai acontecer depois que esses sinais acontecerem. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente vai notar que os sinais vão acontecer. O grande dia vai chegar e o que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero deixar claro para a igreja que o Senhor não está falando desses acontecimentos hoje para que você invoque o nome do Senhor. Porque desde quando Pedro pregou esse sermão, almas se converteram a Jesus e não é necessário que esses sinais aconteçam para que você creia no Senhor Jesus. Você ouve a mensagem simples do Evangelho e já crê no Senhor Jesus Cristo. E é salvo tu e a tua casa. Algumas pessoas vêm pela dor, como muitos pregadores estão dizendo, mas a maioria estão seguindo a Cristo, estão fazendo por amor, porque verdadeiramente ama o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: varões israelitas. Agora ele começa a trazer a mensagem, a exegese que ele tem acerca dessa palavra. Ele disse: escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou sobre as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Verso 26, por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Antes que a terra corrompesse o corpo de Jesus, antes que o Hades corrompesse o corpo de Jesus, antes que a morte destruísse o corpo de Jesus, a palavra de Deus fala claramente aqui, verso 27, não deixarás a minha alma no Hades. Deus estava falando, Jesus estava falando acerca de Deus. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu tenho uma explicação aqui para dar, talvez Pedro vai falar isso também,
não sei. Mas uma coisa muito certa, quando Jesus ressuscita num corpo com o qual ele foi sepultado, tendo as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, tendo a marca da lança que perfura o seu lado, tendo a marca da coroa de espinhos na sua cabeça, ele ressuscitou com estas marcas. O corpo dele não viu a corrupção. Durante 3 dias no túmulo, a morte não o corrompeu, porque Deus quis preservar aquela imagem para que você, ao ver Jesus na glória, sempre há de lembrar que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecador vai ver isso e vai tremer na base e vai dizer: como foi que eu não criei nisso? Nós vamos ver e vamos dizer: nós somos bem-aventurados porque não vimos e cremos. Nós somos bem-aventurados porque foi falado para nós e nós cremos. Nós somos bem-aventurados porque antes de acontecer, o profeta falou e nós cremos. Quando aconteceu, estávamos lá presentes e cremos. E depois que aconteceu, nós cremos no passado, no presente e no futuro, porque o Espírito de Deus nos dá a capacidade de crer. Aleluia. Igreja do Senhor, eu quero deixar bem claro isso para vocês, porque essa é a parte em que Deus fala para o seu filho, quando disse: não deixarás a minha alma mais, nem permitirás que o teu sangue, o seu separado para o sacrifício, veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizermos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto dos seus lobos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Preciso dar uma pausa nessa vírgula aqui e ler o 31, quando diz: nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Eu vou dizer para você, igreja, é porque Cristo vai reinar com aquele corpo que nós o conheceremos, e será semelhante a nós, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e depois da ressurreição foi glorificado e levado acima nos céus. E da mesma forma, eu digo com toda certeza que nós, os que estamos em Cristo, seremos passados pelo mesmo processo. Não haverá arrebatamento antes da primeira ressurreição. Não haverá arrebatamento antes que aconteça essa grande transformação de todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, porque nós, na sua vida, seremos semelhantes a eles. O trono de Davi será dado a Jesus, ele reinará na gloriosa Jerusalém, e nós estaremos reinando juntamente com ele. Sofremos hoje, padecemos traições, abandonos, brigas, contendas, iras, até discórdia entre irmãos. Sofremos sim, mas eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta noite: não fiquem tristes com isso, porque com o sofrimento que vem, o Senhor te dará um grande galardão, porque você é mais do que vencedor. Igreja, muitos tropeçam e caem, mas os justos ficarão de pé. Os que Deus escolheu para servir serão mais do que vencedores, porque Ele os amou e porque os amados amaram a Deus. Em igreja, nós podemos ver e cumprir aqui os 2 grandes mandamentos. Quando Deus
disse no seu primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a sua força. Mas depois ele disse: agora ame o próximo como a ti mesmo. Temos esse dever, temos essa obrigação que às vezes não é difícil fazer como pastor. Não é difícil fazer quando na verdade estamos cheios do Espírito Santo. Ei, se não tivermos o Espírito Santo, não vai dar. Amém, gente? Se andarmos segundo a carne, não vai dar. Como é que nós podemos amar uns aos outros se estamos vivendo segundo a carne? Não dá. As obras da carne é inimizade, porfia, contenda, inveja, feitiçaria, ganância, avareza, inimizade. Irmãos, isso é obra da carne, mas quem anda no Espírito cumpre com os frutos do Espírito na sua vida. Tem o fruto do Espírito, sim. E o primeiro desse fruto, e maior de todos, é o amor. E deste amor advém todos os demais frutos. Bondade, fé, mansidão, temperança. Quando a Bíblia manda você amar o seu próximo, quando a Bíblia manda você amar o seu irmão que senta do seu lado na igreja, ela quer dizer o seguinte: se você ver o seu irmão errar, leva ele a um conselho, ore junto com ele e ajude-o a levantar. Isso é amor cristão, isso é amor fraterno, e a Bíblia nos ensina isso. Amém, igreja? A Bíblia nos ensina que nós devemos andar mais uma milha com o nosso irmão, até que ele seja totalmente reconstituído e regenerado. Às vezes acontece o contrário. Vivemos observando em busca de falhas. Eu estava orando hoje de manhã e falei: Deus, que situação terrível quando alguém começa a buscar falha um no outro. E Deus então me mostrou um homem chamado Josué. Não é o Josué, o juiz, não. Ele apresentou-se perante Deus e ele tinha suas vestes manchadas. E quando ele chegou na presença de Deus, Satanás chegou junto. Satanás significa o acusador dos santos. Guarda isso no seu coração. Todas as pessoas que acham culpa em você e te acusam, é a secla de Satanás. Anda de mãos dadas com Satanás. São demônios aprendendo doutrinas dentro da igreja. Por favor, para de pensar dessa forma, pastor. Não é uma grande realidade. Satanás apresentou-se lá diante de Deus quando Josué estava lá. E ele chama a Deus no canto e diz: se não for Josué, vocês me ajudam, dá o nome da pessoa. E ele fala para Deus assim: o Senhor já notou que a roupa dele está suja? Ele achou sujeira nas vestes sacerdotais de o sacerdote Josué. E ele acusou Josué diante de Deus. Você sabe o que foi que Deus fez? Deus chamou o anjo e disse: leva ele naquele lugar, no quarto, e troca as vestes dele. Deus tem cuidado dos seus. Amém, igreja? Satanás se levanta e te acusa e tenta arrebentar com você, com a tua moral, com o teu ministério, com o que você realmente é. Ele tenta, mas Deus dá ordem aos anjos para trocar as suas vestes. E agora ele fala: anjo, coloca uma mitra. Mitra é o chapéu do sacerdote. Coloca uma mitra sobre a cabeça dele. Por quê? Porque ele é o sacerdote de Deus. Deus olha para Satanás e diz: Satanás, não é porventura esse um tição
tirado do fogo. Se você quiser fazer a busca no Google, põe lá, tição tirado do fogo, vai aparecer para você. Essa história que eu estou contando não é uma história, embora esteja no livro histórico, mas não é uma história. É uma realidade de uma representação, e que você também pode descobrir uma outra coisa lúdica, em que Satanás também comparece. Quando Jó subiu aos céus, estava intercedendo pelos seus filhos e oferecendo holocaustos para os seus filhos diante de Deus. Os filhos de Deus apresentaram-se diante de Deus. Satanás apresentou-se entre eles. E Deus achou legal aquilo. E Deus disse assim: ô Satanás, você observou lá na terra o meu servo Jó, homem fiel, temente, que se aparta do mal. Olha só para Jó, ele e toda a sua família servindo ao Senhor, amém, igreja? E Satanás pronto para detonar. Ele disse: é claro, o Senhor supre ele de tudo, tem necessidade de nada. É um homem rico, tem uma família maravilhosa, tem uma excelente esposa. Ele nunca vai blasfemar do Senhor, ele nunca vai negar o Senhor. Mas o Senhor quer ver quem ele realmente é. Permita-me tocar nele. Deus disse: nele você não toca, mas você pode tocar nos bens dele, você pode tocar na família dele. Deus permitiu, e assim sucedeu. Satanás tocou nos bens de Jó. Vou resumir: matou a família de Jó, deixou a esposa de Jó viva para passar uma mensagem negativa? Não, para lamentar o acontecido. Ei, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você não está vendo o que ele está fazendo com você? Satanás fez de tudo, destruiu, acabou. Jó estava agora sentado no chão, coçando as feridas com cacos de telha, e a mulher estava desesperada, de rica passou a ser pobre. A igreja, aquele homem íntegro, disse: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre esta carne. Amém, igreja? Isso é integridade, isso é fidelidade, isso é honradez, isso é andar na presença de Deus. Não é apenas uma simulação de quem tem o Espírito Santo hoje e amanhã já não tem. Não é isso. Tem o Espírito Santo hoje e tem até a volta de Cristo. Íntegro, fiel, na presença de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Ah, queridos irmãos, nessa previsão, verso 31, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne veio corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Que coisa linda! Jesus passou 40 dias sobre a face da terra, de vivo dentre os mortos, apresentando-se a todos os seus discípulos a quem pudessem vê-lo, para que fossem testemunhas. Quando o Espírito Santo desceu, Jesus disse: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, aqueles já foram, eles passaram, o Espírito Santo veio sobre nós, que crê de mim. Sabe para quê? Para que eu seja testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eu não vi a ressurreição, mas eu vi Jesus pela fé, pelo Espírito Santo dele que habita em mim, e você também o viu pela fé, redivivo dentre os mortos.
pelo Espírito Santo que habita em você. E eu quero deixar claro para você na noite: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Alguém pode duvidar disso? O problema é de quem duvidar. Alguém pode dizer: eu não creio nisso, o problema é seu, meu amigo, eu não te devo nada. Mas eu quero dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. E esse Espírito Santo habita em nós para darmos testemunhos de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Uma outra coisa interessante aqui: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Esse testemunho é tremendo quando Deus chama Jesus, o seu Filho unigênito, de Senhor. Chamar Jesus de Senhor quer dizer: Jesus, tu és Deus. Amém, gente? Que a ninguém é dado esse nome Senhor a não ser o Deus dos exércitos. Até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Davi, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, igreja? Que coisa linda isso! As pessoas podem dizer: não, Jesus Cristo não é Deus. Mas o Espírito Santo fala conosco: Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo fala conosco: Jesus Cristo venceu a morte. O Espírito Santo fala conosco: Ele ao terceiro dia ressuscitou e foi acesso aos céus. Aleluia! Ele testifica com o nosso espírito de que Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas algumas pessoas não vão crer nisso. Mas tem algum problema para nós? Não. Porque os que são de Deus ouvem a palavra de Deus e creem no Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande verdade. Você vai pregar para centenas de pessoas, poucos vão se converter verdadeiramente, mas eu quero deixar claro nesta igreja: só vão se converter verdadeiramente aqueles que são chamados filhos de Deus e que ainda estão perdidos, aguardando uma palavra evangelística da sua boca para que eles creiam no Senhor Jesus. Não obstante, eu digo para esta igreja: se você pregar o evangelho para alguém e ele não crer, não fique triste com isso. Se ele disser: eu já tenho minha religião, eu creio em Jesus da minha própria maneira, só diga para ele: existe só uma maneira de crer em Jesus, e esta é a maneira bíblica. Então você tem que crer no Jesus da Bíblia. Você precisa entender quem é o Jesus da Bíblia. Buda morreu e não ressuscitou, Zoroastro morreu e não ressuscitou, Papas morreram e não ressuscitaram, mas Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Ele vive, ele é Jesus de Nazaré. Não fique com medo de pregar para alguém, por mais que ele não creia, mas você é aquele que tem a verdade no íntimo, porque o Espírito Santo revelou Jesus a você. Não revelou a pecadores incrédulos que não creem, que são cheios de filosofias e ismos. Não! Ele revelou Jesus Cristo aos que creem. E você crer, então não deixe de falar desse Jesus. Não fique triste quando as tribulações vierem.
Não fique triste quando alguém chegar para você e falar mal da sua igreja, arrebentar com o seu pastor e falar mal de membro da sua igreja. Não se deixe levar, mas creia no Senhor Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Ei, crente, nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ah, meu querido irmão, esse foi o sermão que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Uma mensagem trazendo ao lume a verdadeira força e o poder de Deus sobre a morte. Aquela morte não conseguiu retê-lo no túmulo. As garras da morte foram quebradas. As presas da morte foram arrancadas, porque Jesus Cristo é o Senhor. Guarde isso no seu coração, nesta linda quarta-feira, aonde Deus tem trazido você aqui para ouvir essa palavra. Adore ao Senhor, creia nele, pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo, porque ainda há centenas, dezenas, milhares de pessoas que crerão no Senhor Jesus Cristo antes que aconteça o arrebatamento. Amém, igreja? Façam isso. Creia que Jesus está vivo. Nós temos os frutos do Espírito na nossa vida. Deixa Deus te usar. Você é muito importante para Deus. Fiquem de pé e nós vamos orar. Estou encerrando aqui essa palavra. Hoje eu não preguei uma mensagem minha, mas eu preguei uma mensagem de Pedro. Peço desculpa a ele, onde é que ele esteja. Se eu alterei alguma coisa, não foi uma aberração, mas foi um sentimento espiritual. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor tem nos libertado da nossa vã maneira de viver, o Senhor tem colocado no nosso coração essa forte e digna esperança de que mesmo que ainda estejamos mortos, haveremos de viver, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e ninguém subirá aos céus antes, meu Deus, que aconteça a primeira ressurreição e a transformação total dos que estiverem vivos, porque nós aguardamos o arrebatamento, aonde passaremos pelo tribunal de Cristo para receber galardão segundo as nossas obras e reinar com Jesus durante o milênio e depois para todos sempre. Todo mundo saberá que a noiva de Cristo já agora contrai o seu matrimônio. Aleluia! E eu sei que nós fazemos parte disto, porque, meu Deus, Senhor, aos trancos e barrancos, guerreando ou não, lutando aqui e acolá, nós estamos vencendo cada dia, cada batalha, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor seja com todos nesta noite. Deus os abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos despedir, lembrando a igreja que sábado a gente tem culto, amém? Animem uns aos outros, venham adorar a Deus junto com a gente aqui. Domingo de manhã, a escola dominical, você sabe que é o pastor que está aqui para ensinar, e à noite temos mais um culto de adoração a Deus. Tenham uma boa noite, que o Senhor nos abençoe.